Esse é um vídeo que eu acho que devia passar e falar nas faculdades de medicina. Eu acho que a nossa experiência verdadeira tem que ser falada para os estudantes de medicina ali que estão saindo da medicina e querem entrar, saindo da faculdade de medicina e vão entrar no mercado de trabalho. Isso tem muitas questões e muitas camadas, mas eu vou falar da minha experiência. Eu terminei a faculdade no final de 2021, era pandemia. Eu entrei então em 2016 e formei no final de 2021. No início de 2022 eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei no posto de saúde, foi o meu primeiro emprego. E eu trabalhei lá trabalhei com a MFC durante 3 anos e meio. Eu saí da MFC no meio do ano passado, eu parei para poder estudar para a prova de residência. Hoje eu sou residente, eu faço pediatria. Como eu decidi, como foi o processo da minha decisão da escolha da especialidade, isso é para outro vídeo, é outra questão. Mas uma coisa que eu falo, né, que as pessoas elas não têm noção. Na faculdade ninguém falou como que era essa questão de entrar já direto para trabalhar em posto de saúde. Só que existem alguns detalhes, porque no Brasil inteiro é muito diferente. O que eu vou falar é de São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca. Eu sou do Acre, né, de Rio Branco, fiz faculdade lá, formei e fui para São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar na UBS, lá era meio que pandemia, não tinha tantos profissionais. Hoje eu sei que as coisas já são até mais diferentes. Hoje já tem tanto médico, já se formou tanta gente que eu acho que precisa até ter RQE para poder trabalhar nesses postos de saúde. Mas, independente se você tem RQE ou não, e se você quer entrar lá, eu vou te contar como é que foi. Assim, é uma experiência que não é muito legal. Por quê? Porque é uma loucura. Eu acho que isso define a trabalhar em uma UBS. Você ser chefe de uma equipe, você trabalhar 40 horas semanais e ter um território para você administrar. O meu território, ele tinha 4.000 pessoas. Então, ali, contemplando, né, idosos, grávidas, crianças, eram 4.000 pessoas da minha responsabilidade. O que pegava ali? Que as consultas, elas são de 15 em 15 minutos. Pensa comigo. Uma população de um lugar que é de uma extrema vulnerabilidade, porque a MFC, né, a medicina da família e comunidade, ela já está em locais que são de extrema vulnerabilidade. Uma pessoa que carrega uma história, uma pessoa que carrega todo um contexto social, econômico, de tudo, chegar para você numa consulta de 15 minutos, gente, isso não tem cabimento nenhum. Isso era uma coisa que me consumia por dentro, porque eu nunca conseguia resolver o problema da pessoa. Ela chegava com 1 milhão de queixas, a sensação que eu tinha que eu não estava fazendo nada, que eu estava só enxugando gelo. Eu não conseguia fazer o meu trabalho de uma forma bem feita. Isso quando era um adulto, quando era uma criança. Quando era uma gestante, gente, consulta de gestante de 15 minutos. Como que eu vou preencher a caderneta dela do pré-natal? Preencher a planilha do governo, preencher o prontuário em 15 minutos, auscultar, medir, orientar. Isso não tem cabimento? Eu entrava às 8 e saía às 7, em 4 dias da semana. Ah, é um emprego bom, é um emprego ótimo? Paga bem, paga excelente. É algo assim que são só 4 dias da semana, mas você sai e você não desliga, porque a sua cabeça ainda tá lá. Você fica recebendo e-mail nos outros dias da semana. Mas a questão não é essa. A questão é que eu como profissional, que eu não conseguia exercer a medicina que eu queria exercer. Eu não conseguia ser a médica que eu queria, que eu sonhava ser, que eu não conseguia oferecer o melhor para o meu paciente. Eu sentia um negócio sufocante de ter que escrever bem um prontuário, de ter que atender. E eu não conseguia ter esse controle, eu não conseguia amarrar com a minha equipe, eu não conseguia fechar, e eu tentei. E entre todas as outras questões também, por exemplo, a gente encaminhar para especialidade. Vamos dizer que é uma gestante de pré-natal de alto risco. Ela tem pressão alta. Pode evoluir para pré-eclâmpsia, ela precisa acompanhar no alto risco. Ela não ia no alto risco. Ela ia comigo, porque o posto é do lado da casa dela. Então eu que tinha que resolver. Eu que tinha que prescrever insulina. Eu que tinha que entrar com metildopa. Eu que tinha que saber manejar. Quando um adulto lá do PANG, que era insulino dependente, precisava passar com o endócrino, ele não ia, porque ele tinha que pegar 3 conduções, porque era longe da casa dele, porque ele não tinha alguém para levar ele até lá. Então eu que tinha que saber manejar, eu tinha que saber tudo. E isso porque eu corria atrás e eu me preocupava, mas quando a pessoa não ia, o médico lá ele só renovava, marcava a consulta de novo e ia. Eu lembro que algo que cortava o meu coração eram as crianças. As crianças que tinham algum problema,
neurodivergente. Eu não dava diagnóstico, hoje eu faço pediatria, mas na época eu nem sabia para onde ia para poder diagnosticar uma criança com autismo, com TDAH. Esse com certeza não era o meu trabalho ali naquele momento. Só que na rede não tinha psiquiatra infantil e também não tinha neuropediatra. Para uma criança conseguir uma consulta com essas especialidades, e olha que a gente está falando de São Paulo, a maior metrópole da América Latina, era muito difícil. E eram alguns casos assim tão tristes, tão assim, que você, de criança que estava chegando aos 3 anos de idade, sem ter recebido o diagnóstico, sem ter passado com um especialista, que só encaminhava ali pro neuro e ficava na fila, de crianças que batia a cabeça na parede, que, meu Deus, era tão triste. E eu tive que aprender a manejar a risperidona para eu poder passar para as crianças. E depois as mães diziam assim: nossa, doutora, você salvou minha vida, você mudou minha vida. Ela já tá muito melhor, tá muito mais tranquila, não bate mais a cabeça na parede, não tá mais. Enfim, não vou nem entrar nos pormenores porque são histórias pesadas mesmo. Mas isso é algo que você pensa assim: será que tá certo isso? E quando você encaminhava para o ginecologista ou pro ortopedista, ele dizia assim: doutora, fui lá na caixa prego e o médico nem olhou na minha cara. Ele só disse que era isso aqui, eu não quero ir mais isso não, quero passar aqui com você mesmo. E você fica assim, ó. Essa era a sensação. É uma sensação de esgotamento, porque é uma sensação de que você não pode, que você é de se sentir impotente mesmo, de se sentir insuficiente. É uma profissão muito bonita. Eu admiro muito quem faz MFC e quem escolhe isso pra vida, porque pra mim é a especialidade mais bonita e mais médica. É médico. Quem faz MFC é médico de verdade. É médico que trata doença, que trata pessoa, que escuta o paciente, escuta qualificada, tudo aquilo. Mas é algo que eu vejo assim que o SUS, ele não consegue te dar um suporte pra isso. Então, se você é estudante, tá querendo entrar num postinho achando que é mais tranquilo, eu tô aqui pra te dizer: não é. Repense, veja como é que é, porque é uma responsabilidade gigantesca. Se você quer trabalhar porque você gosta disso, porque você precisa de um emprego, precisa do dinheiro mesmo, pode ir. Mas se você quer estudar para residência, não tem como fazer as duas coisas juntas, pelo menos na minha experiência não teve. Mas é igual eu tô te falando, era um posto de saúde de São Paulo, da capital. Eu não sei de como é que é os outros lugares. Mas se alguém tivesse me falado isso antes, é algo que você tem que ver se realmente vale a pena. Não vai entrando achando que é fácil. Gente, e outra coisa, o BS não tem estrutura. Por exemplo, assim, se chega uma parada, ela vai chegar, porque chegou na minha UBS, chegaram 2 paradas. Por quê? Porque a gente é o lugar mais próximo da casa das pessoas. Se tá passando mal, vai pra UBS, eles não vão se deslocar até o hospital. Eles vão pro UBS. Um hospital tem emergencista, tem um médico da emergência, tem laringo, tem ambu, tem todo um suporte. Eu lembro que eu vi na época, né, que eu trabalhava na UBS, saiu um estudo falando que 10% das paradas cardiorrespiratórias, elas evoluíam com um desfecho favorável dentro da APS, dentro de uma UBS, mesmo que fosse feito tudo certo. Quando eles pegam o estudo, revisam o prontuário, vejam o que foi feito, só 10% das paradas vão evoluir favoravelmente, isso tendo tudo, tá? Tendo adrenalina, tendo laringo, tendo todo o suporte, ambulância chegando e levando o paciente para o hospital. Por quê? Não sei por quê. Mas assim, eu pensei: não, gente, não é possível, 10%. Mas, gente, é exatamente isso. Porque a equipe não tá preparada. Eu lembro de uma PCR que a gente pegou, que a gente tava indo pro 5º ciclo. O 5º ciclo, e a enfermeira não tinha conseguido pegar o acesso ainda do paciente. O nome disso é o quê? Não tá preparado para aquilo, sabe? É uma confusão só, é uma loucura, é tudo muito desorganizado, porque aquele não é um ambiente. E eu não falo isso sem credibilizar o local, mas eu falo isso mesmo pra gente poder pensar e saber aonde tá se metendo. Então, às vezes, vale mais a pena você ir para um pronto atendimento, atender ficha verde, ficha laranja, tocar um PS 12 horas e depois ir para sua casa, e você vai estar com a sensação de que você resolveu, do que você ficar enxugando um gelo ali, trabalhando coisas que às vezes você não tá nem apto ainda. Você não tá nem apto profissionalmente, no sentido de medicamente mesmo falando. Então, isso é algo que eu queria que tivesse me falado antes. Eu posso tirar, assim, todas as dúvidas em relação a isso, porque o que eu tenho é experiência com MFC, com APS, até porque quando eu troquei de UBS, eu virei RT, que era responsável técnica. Então, são outras responsabilidades mais burocráticas, é um outro olhar que a gente entende mais como gestão ali, gestão de SUS, gestão de indicadores, como que a coisa funciona no papel, né?
E, enfim, isso é algo assim que você precisa pensar 2, 3, 4 vezes. Cara, todo mundo que eu conheço, todas as minhas amigas que trabalharam em UBS entraram em burnout. Parece um absurdo dizer isso, mas todas elas entraram em burnout. Que não fizeram, né, MFC, que não estudaram, que não fizeram aquela residência, que não entraram num posto assim bom, sabe? Um posto top, que as coisas funcionam, mas que foram jogadas ali para poder resolver e ser chefe daquela equipe. É algo que te consome. Eu não sei dizer como, mas eu acho assim que é uma loucura.